Como nos meus projetos eu sempre uso a parafusadeira também como furadeira, eu vou mostrar como usar, né, esse tipo de ferramenta nessas duas funções, para parafusar e para furar a madeira. Uma coisa que eu já vou relembrar aqui com você é sobre o sistema para colocar a broca. Essa parafusadeira, ela tem um sistema chamado aperto rápido, que consiste em colocar a broca e aí você só precisa apertar usando a mão mesmo. Aí você deixa bem firme para poder usar. Já nas furadeiras, grande parte, né? O comum é você ter esse sistema chamado mandril, que você precisa dessa chave para poder colocar a broca, abrir, né? Colocar a broca e depois fechar. Mas essa parafusadeira é no outro sistema. Bem, eu vou começar já falando, né, das brocas, de como utilizá-las, né, com a parafusadeira como furadeira. Eu já quero dar uma dica bem importante para você, até assim por experiência própria, sobre a broca chata e a broca serra-copo. O que acontece? Eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu não tenho muita força, então a partir do momento que eu tento usar essas brocas numa ferramenta bem potente, tipo uma furadeira, você pensa, né? Nossa, vai ter um resultado mais rápido. Mas se a madeira for dura, o problema é que às vezes eu não tive força para segurar a ferramenta da forma correta, né, durante o processo. E aí pode dar, tipo, ela tá lá rodando, você não tá conseguindo controlar, você perde o controle dessa ferramenta e você pode até torcer o pulso. Em alguns casos mais graves, você pode até quebrar o pulso, né, dependendo da situação. Então, esse é o meu primeiro aviso, assim, para você no uso desse tipo de broca, tá? O que eu faço? Eu prefiro usar essas brocas, então. Não é para você ter medo, eu já vou te explicar também como utilizar da forma correta. Eu uso esse tipo de broca na parafusadeira, porque a parafusadeira, a minha, é menos potente que a furadeira, então eu tenho um controle maior sobre ela na hora de utilizar esses dois tipos de broca. Mesmo que o processo seja mais lento, né, para eu poder perfurar, compensa muito mais pela questão de segurança. Então é uma dica, você pode tentar, né, utilizar com uma furadeira mesmo, mas nas minhas experiências, como esse tipo de broca pega uma superfície maior, uma área maior da madeira, exige mais esforço, né, na hora de perfurar, eu não tive assim muito controle da ferramenta quando a ferramenta era muito potente e a madeira muito dura, tá? Então é uma dica importante que eu quero te dar, mas é tranquilo de utilizar essas brocas e eu vou mostrar agora para você como utilizá-las. Então, quando você for usar uma broca chata, vá com calma e pressionando sobre a superfície enquanto ela vai afundando na madeira. O importante aqui é ter paciência. Já com a broca serra-copo, que tem o propósito de atravessar a madeira, fazendo um buraco maior do que as brocas normais, você pode ir perfurando na frente e depois atrás da madeira, até que o furo seja feito completamente. Assim você não corre risco de se machucar e consegue o seu objetivo. E como nós estamos falando, né, de trabalhar com a madeira, eu vou me focar agora a ensinar sobre como utilizar essas brocas que são específicas, né, para esse material. São as brocas, como eu tinha comentado no vídeo anterior, pretas, né, que tem esses 3 pontinhos aqui na parte superior delas. Uma coisa que ajuda muito na hora de utilizá-las é usar a pontinha do meio e mais afiada para já marcar exatamente onde vai ser o furo na madeira. Assim você garante mais que a broca não sairá do lugar na hora que começar a furar. Eu tenho um kit de brocas para madeira que vai de 3 milímetros até 10 milímetros. Para mim, isso é mais do que o suficiente para os meus projetos. Eu utilizo realmente o máximo de 10 milímetros. Se eu preciso de um furo maior, normalmente eu recorro à broca chata ou à broca serra-copo. Essa aqui de 3 milímetros, que é a mais fininha, é normalmente a que eu uso para fazer aquele furo piloto, que a gente chama, que é para você perfurar a madeira antes de parafusar. Grande parte dos parafusos são mais grossos do que isso, do que 3 milímetros. Então, quando eu furo a madeira, primeiro com essa broca, depois coloco o parafuso não fica solto dentro da madeira, fica bem justinho e fica muito mais fácil parafusá-lo se eu já fizer esse furo piloto. Então, essa é uma dica muito importante que vai te ajudar muito no seu projeto. Agora, sobre o sistema de parafusar. Existem hoje no mercado vários kits, né, com vários tipos de chave já prontos
para você comprar. Então já fica bem mais fácil de você ter ali um kitzinho que não é muito caro, né? Se você pesquisar bem, vale a pena ter porque você pode trabalhar com diferentes tipos de parafusos. Normalmente, para saber qual será a melhor chave para usar, eu faço o teste e encaixo no parafuso. E se eu sentir que ele entrou bem e ficou firme, sei que posso utilizá-lo. Inclusive, existem vários modelos de parafusos hoje no mercado, mas eu vou mostrar agora para você os que comumente são utilizados na madeira. O nome parafuso chipboard é originário da palavra inglesa chipboard, que significa aglomerado. Seu corpo é maleável, o que permite perfurar a madeira sem danificar sua estrutura. Esta maleabilidade permite resistir a grandes cargas, sem correr o risco de quebrar. O parafuso madeira possui uma rosca mais grossa e parte de sua haste lisa. Essa parte lisa permite puxar uma peça de madeira até a outra, sem correr o risco de travamento. Alguns parafusos madeira possuem um corpo afunilado, ideais para fixações menos profundas. O parafuso cama foi desenvolvido especificamente para a união de peças de mobília, como camas, armários, berços, prateleiras e outros. São parafusos com comprimentos maiores, capazes de atravessar peças mais grossas de madeira. Suas roscas são mais finas, o que facilita a montagem e desmontagem. Como o próprio nome diz, os parafusos corrediça e os parafusos dobradiça são utilizados na fixação de elementos de móveis, como dobradiças, corrediças, deslizantes e outros. Possuem roscas mais espaçadas e grossas, além de comprimentos mais curtos. Isso garante uma fixação mais forte, imobilizando os elementos junto à madeira. Outro detalhe muito importante que você deve saber na hora que for escolher o seu parafuso é o diâmetro dele. Porque assim, se o parafuso for muito grosso para aquela espessura de madeira, ele pode rachar a superfície. E se ele for muito fino, pode não dar a fixação adequada, né, naquela montagem que você está fazendo. Então eu vou te dar uma diquinha assim que você pode seguir na maior parte dos seus projetos. Se a madeira tem até 12 mm de espessura, o diâmetro do parafuso pode ser de 3 mm. Se a madeira tem de 15 a 18 mm de espessura, o diâmetro do parafuso pode ser de 3,5 mm. Se a madeira tem mais de 18 mm de espessura, o diâmetro do parafuso pode ser de 4 mm. E agora, no próximo módulo do nosso curso, eu vou te mostrar quais são as madeiras que eu mais indico para trabalhar em casa.